Seja bem-vindo de volta, governante, à aula 27, onde nós vamos falar de um assunto que eu amo: perfis comportamentais. Você sabe o que são perfis de comportamento humano? Bom, gente, dentro desse módulo cotidiano do gestor, dentro do nosso curso do Se Empreenda, nós estamos no grande tema liderança. Então, bora para esse assunto que eu amo. Como nós vimos na aula passada, dentro da função direção, que é um dos papéis mais incompreendidos da liderança, é com certeza este tema direção, tá? Porque esse líder precisa motivar essa equipe, e para isso ele precisa conhecer o mínimo dos perfis de comportamento desses indivíduos para que ele consiga alocar na tarefa certa. Mas e aí, você conhece quais são os perfis de comportamento humano e qual será que é o seu? Então bora conhecer, e eu ainda vou dar algumas dicas, nós vamos falar alguns ditados de cada perfil de comportamento. Tá aqui, gente, existem ditados populares que a gente vai entender um pouquinho, e vamos começar por esse que é muito intrigante, que é do dominante. Priscila, dominante é um perfil de comportamento? É sim, gente. E você conhece um líder quando ele é dominante, quando ele diz aquela famosa frase: feito é melhor do que perfeito. Pode ter certeza, ele é um líder dominante ou ele é um colaborador dominante. Ele chega no ambiente, gente, ele preenche o espaço. Alguns têm ele como um pouco arrogante, como uma pessoa muito pretensiosa. Por quê? Ele é muito direto, gente. O dominante, ele domina mesmo, como o próprio nome diz, ele domina o espaço. Então, eu trazendo esses ditados populares é muito legal, porque aí a gente consegue visualizar melhor cada perfil de comportamento, seja de líder ou seja de um colaborador. Uma coisa é fato, o dominante, gente, ele já tem a liderança nata, já corre na veia dele, tá? Ele é direto, ele gosta de experimentar, ele é empreendedor por natureza, e para ele, feito é melhor do que perfeito. Tem que fazer, tem que trazer resultado, e isso é muito legal dentro do perfil dominante. Ele às vezes assusta as pessoas por conta dessa dominância extremamente alta, então algumas não é muito fácil de lidar, mas ele é muito bom na arte de desenvolver, de trazer resultados, ele é executor mesmo, sabe? Então, se você tem uma pessoa perto de você que usa muito essa frase, pode ter certeza, é um dominante. E agora vamos falar do influente? Quem é o líder influente ou quem é o colaborador influente? É aquela pessoa que ele gosta de influenciar pelo exemplo. Então a frase, o ditado popular do influente é: uma andorinha só não faz verão. Ou seja, ama trabalhar em equipe, acredita em resultados a partir do conjunto, do grupo. Ele também é um ótimo executor, tá? E também um ótimo líder. Então o que ele vai fazer? Ele vai usar toda a sua influência para engajar a sua equipe. Por isso que ele acredita muito que uma andorinha só não faz verão. Se você ouvir essa frase saindo da boca de um colaborador ou de um líder, você já sabe que a influência dele é altíssima. Gente, um fator muito importante dentro dos colaboradores com perfil alto de influência é que ele também é empreendedor e ele tem a liderança também na veia, tá? Ele é um ótimo líder e gosta muito de se relacionar. Às vezes ele perde um pouquinho da autoridade dele. Por quê? Porque ele quer fazer aquela boa vizinhança, né? Então ele precisa também trabalhar alguns pontos fortes, que é a influência, e trabalhar principalmente o ponto fraco, que é o quê? Às vezes ele precisa se impor, né, como líder. Então é muito importante a gente analisar esses perfis e conhecer. Uma andorinha só não faz verão? Com certeza é um influente. Agora vamos falar do estável. O estável, gente, ele é aquela pessoa que ele gosta de estar num ambiente seguro, tá? Ele é um bom líder, só que ele vai prezar pela segurança do que pela iniciativa ali, né? Daquele dominante que chega, que faz, que acontece, daquele influente que quer abraçar todo mundo. O estável, não.
Ele é mais na dele, ele é mais contido, ele é um bom líder, ele também dá bons exemplos, mas ele gosta de manter a segurança dele ali. Por isso que o ditado popular do estável é: melhor um pássaro na mão do que dois voando. Ele não arrisca tanto. Então o líder, às vezes, ele precisa arriscar. E é um ponto fraco, vamos dizer assim, do estável, que tem que ser trabalhado. Às vezes arriscar um pouco mais, às vezes deixar essa andorinha voar para ver se ela traz uma segunda andorinha, tá? Mas ao mesmo tempo, o ponto forte é, você sabe que ele vai ter sempre uma ferramenta na mão para ajudar a tua equipe. Ele vai estar sempre ali disposto a ver o que ele já tem de ferramenta com ele e o que ele pode guardar daquilo tudo para que ele possa se precaver. Então é muito importante ter um líder estável. Ele é empreendedor? Ele pode ser, se ele trabalhar bem essa questão das ferramentas que ele tem, tá? Mas não é algo na veia nato, não. Ele não arrisca, ele não se joga, ele não tem aquele impulso de morte, né? É diferente do influente do dominante. Ele já é mais um impulso de vida. Se ele chegar no penhasco, ele não vai pular, não, tá? Ele prefere a segurança dele ali, ele prefere prezar por isso. Então, se você ouviu o ditado popular, que é muito melhor um pássaro na mão do que dois voando, ele é estável. E agora vamos falar do conforme. Gente, o perfil comportamental do conforme é dados e fatos, tá? A pressa para ele é inimiga da perfeição. Ele assim, é quase que o contrário, né? Porque existe esse antagônico aí, né? Do influente. Porque o influente, ele é sonhador. Já o conforme, não. Você não adianta chegar para um líder conforme e falar assim: nossa, chefe, tive uma ideia muito legal, muito massa, eu tenho certeza que vai dar certo. Isso não vai impressionar ele. Ele é dados e fatos. Se você quiser trazer um conforme para o teu lado, você tem que fazer um planejamento muito bem feito. Fala, olha, esse dado prova pra gente que se a gente for por esse lado aqui, a gente vai trazer este resultado aqui. Você precisa provar para ele que você está certo e que o seu projeto, a sua ideia, a sua proposta tem valor para o grupo, tá? Então, se você também vê uma pessoa, um colaborador dentro da tua equipe, que ele diz o seguinte: a pressa é inimiga da perfeição, pode ter certeza que ele é um conforme. Pri, a pergunta que é feita para um conforme é: ele é um empreendedor nato? Não é um empreendedor nato, mas é um excelente empreendedor. Porque quando ele resolve empreender, ele vai de forma muito assertiva, ele estudou muito, ele analisou o mercado, ele fez um estudo minucioso a respeito daquilo que ele quer implantar. Então, quando ele vai assertivo. Tá? Uma coisa é muito importante você saber, e vem comigo aqui que é para você entender, tá? Todo indivíduo possui os 4 comportamentos. A diferença é que 2 se destacam mais entre os 4. Por exemplo, eu, Priscila, eu sou influente com dominante. Tá? Então a minha influência é muito alta, eu gosto de trazer as pessoas para perto, eu gosto de trabalhar em conjunto, mas eu tenho uma dominância ali. E é muito legal você refazer o teste de perfil comportamental a cada 6 meses, porque muda drasticamente. Por exemplo, eu fiz depois de 1 ano, fiz há menos de 1 mês o meu perfil de novo, e o que aconteceu? A minha dominância deu uma caída para minha estabilidade subir. Olha que legal, porque a minha estabilidade é muito baixa. Eu não sou aquela pessoa que tem medo de arriscar, eu vou e arrisco mesmo. Isso é a minha dominância falando alto. E aí, quando eu quero trazer pessoas junto comigo, engajar uma equipe junto comigo, nesse projeto que eu quero me jogar, é a minha influência falando alto. Mas, no último ano, eu aí comecei a dar uma ponderada, comecei a trazer muito a minha conformidade, estudar muito o mercado, fazer análises, e aí a minha estabilidade também subiu. Muito bacana, né? O que é isso? É enaltecendo os pontos fortes e aí dando uma trabalhada nos pontos fracos. E aí o seu perfil comportamental vai se moldando à tua realidade naquele momento.
top, né? Além disso, gente, é muito importante a gente entender que dentro das organizações nós temos equipes multitarefas e cada um tem o seu perfil de comportamento. E isso é muito legal, isso é muito importante e isso traz muito resultado, de verdade. É muito legal você ter pessoas diferentes dentro da tua equipe. Se você tem um conforme, você sabe que você tem uma pessoa ali ótima para o planejamento. Se você tem uma pessoa estável dentro da tua equipe, isso é ótimo para quê? Para manter a segurança e falar, galera, calma aí, vamos analisar o que o conforme está trazendo pra gente, vamos manter isso daqui mais com a gente. Aí se você tem uma pessoa influente dentro da sua equipe, o que acontece? Ela é aquela pessoa que vai engajar a galera aí junto. E se você tem uma pessoa dominante, tá seguro, você já tem um líder junto com você que vai chegar e vai falar, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado e vamos se jogar, mas olha galera, bora, vamos prestar atenção. Olha como é importante para um gestor ter todos os perfis de comportamento dentro da tua equipe. Analisa com carinho, vai estudar um pouquinho o perfil de comportamento. Aqui dentro do nosso canal nós temos muitos vídeos falando sobre isso. E qual é o seu? Faça um teste para você saber qual que é o teu perfil de comportamento. Tá bom? Na próxima aula a gente se vê para começar a falar um pouquinho sobre a pirâmide de Maslow. Ó, eu dando spoiler que vocês sabem que eu gosto, né? Então nós vamos falar sobre as necessidades hierárquicas de cada indivíduo e o que motiva ele, tá bom? Então, até a próxima aula. Te vejo lá!